de pena aplicada ou independentemente do tempo de encarceramento. O decreto 7.648 de 2011, artigo 1º, inciso tal, confere esse benefício constitucional à pessoa condenada à pena privativa de liberdade por delito patrimonial sem violência ou grave ameaça, se cumprida, caso primária, a fração de apenas um sexto da pena. O decreto 7.873 de 2012 reproduz essa mesma hipótese, um sexto no mínimo da pena. O decreto 8.170. Supremo Tribunal Federal mais uma vez se acovarda. Como dizia o Lula, o Supremo Tribunal Federal está totalmente acovardado. Mais uma vez nos envergonha, mais uma vez nos envergonha. Olhem só o arranjo que eles estão fazendo para poder avalizar o decreto natalino do Temer. Brincadeira. No decreto 8.615 de 2015 também se cumprida, caso primária, a pessoa, a fração de um sexto da pena. Enfim, esta análise dos vários decretos presidenciais mostra, senhor presidente, como salientou fundamentadamente a douta Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, que as modalidades de indulto elencadas no decreto 9.246 de 2017, elas não são as mais favoráveis da própria história do Instituto. Portanto, senhor presidente, a mim me basta esse aspecto que me parece extremamente relevante para afastar de vez a alegada ocorrência de desvio de finalidade que simplesmente não se presume e não pode ser admitida, ainda que seja como um argumento retórico. Outra coisa, senhor presidente, o tópico número 6 do meu voto. A prática do indulto presidencial traduz medida de atenuação das distorções gravíssimas que qualificam e deformam o sistema penitenciário brasileiro como um lastimável estado de coisas inconstitucional, tal como esta Corte já teve o ensejo de observar, tal como esta Suprema Corte teve o ensejo de advertir quando julgou, entre outros precedentes, senhor presidente, a DPF 347 do Distrito Federal, de que foi relator nessa ocasião, este egrégio plenário reconheceu que há efetivamente no Brasil um claro e indisfarçável estado de coisas inconstitucional resultante da omissão censurável do poder público em implementar medidas eficazes de ordem estrutural que neutralizem a situação de absurda patologia constitucional gerada incompreensivelmente pela inércia do Estado, que descumpre a Constituição Federal, que ofende a lei de execução penal e que fere os sentimentos de decência dos cidadãos desta República, tal como se proclamou no julgamento plenário. Isso é muito claro a partir da lúcida ementa redigida pelo eminente ministro, relator, o eminente ministro Marco Aurélio. O fato... Como disse o general Mourão e como disse Jair Bolsonaro, nós precisamos reformar essa Constituição Federal, porque ela não dá, ela não serve, ela atende a uma elite mal intencionada que está nas instituições brasileiras. Vergonha, presidente Temer, vergonha, Supremo Tribunal Federal, vergonha, vergonha, vergonha.
advertência feita já pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos em um de seus múltiplos informes sobre os direitos humanos das pessoas privadas de liberdade nas Américas, no sentido de que sempre que o sistema penitenciário de um país não merecer, sempre que o sistema penitenciário de um país não merecer a atenção necessária e os recursos essenciais a serem providos pelo Estado, a função para a qual esse mesmo sistema está vocacionado distorcer-se-á e em vez de os espaços prisionais proporcionarem proteção e segurança, eles se converterão em escolas de delinquência, propiciando e estimulando comportamentos antissociais que dão origem à reincidência e, desse modo, afastam-se paradoxalmente de seu objetivo de ressocialização. O fato, senhor presidente, é que, como já observava o saudoso penalista, eminente professor da antiga Universidade do Estado da Guanabara, o saudoso professor Heleno Cláudio Fragoso, de que os sentenciados que cumprem condenações penais a eles impostas continuam à margem do sistema jurídico, pois ainda subsiste, quanto a eles, a grave constatação, diz o saudoso professor Heleno Cláudio Fragoso, de que as condições intoleráveis e degradantes em que vivem os internos nos estabelecimentos prisionais constituem a pungente e dramática revelação de que, aspas, os presos não têm direitos, fecha aspas, em razão do estado de crônico e irresponsável abandono por parte do poder público do seu dever de prover condições minimamente adequadas ao efetivo e pleno cumprimento dos preceitos fundamentais consagrados em nossa Constituição e cujo desrespeito dá origem a uma situação de permanente e inadmissível violação aos direitos humanos. E assim continua, senhor presidente. O item 7º do meu voto, senhor presidente, foi assim redigido: indulto e separação de poderes. E aqui faço uma extensa análise da questão de separação de poderes, sempre relembrando o importantíssimo artigo 9º da Carta Política do Império do Brasil, quando menciona qual é a finalidade. Resumindo, o que nos impede de pensar que o crime organizado realmente tomou conta do país? O crime organizado realmente tomou conta do país. Não tem nada que me impeça de pensar, de desconfiar. Por quê? Vejam bem o que disse o ministro Celso de Mello. Vejam bem, analisem bem a conversa dele e vejam se por trás disso não está o crime organizado fazendo eles pensarem, influenciando. Não é possível que nós tenhamos uma Suprema Corte favorável à bandidagem. Não é possível, isso não é possível. Eu não me conformo com isso. Era isso.